Sim, Senhor Jesus. Santo. Oh, glória a Deus, bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais uma manhã, para mais uma semana, para mais um dia, para vivermos o dia que Deus tem preparado para nós. Sejam todas muito bem-vindas, que bom ter vocês aqui, glória a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já estão presentes, Pai já colocou os anjos dele para acordar cada uma de nós. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindas, que bom estar aqui mais uma vez. Que bom. Vai declarando aí já sobre tua vida, seu grande dia, seu novo dia, a oportunidade que Deus nos deu de viver mais um dia. Estamos aqui para louvar, agradecer e colocar no do Pai. Oi, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda, minha irmãzinha querida. Que bênção ter você aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a Amém. oportunidade de estar aqui acordadas mais uma manhã, mais uma semana na presença do Senhor, declarando, Jacinta, seja bem-vinda, querida, declarando quem nós somos, para quem nós servimos, que estamos aqui na presença do Senhor para fazer a sua vontade no dia de hoje, para levar uma palavra de incentivo, para levar uma palavra de conforto, né, para cada uma das mulheres, das pessoas que entrarem nessa live, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência, para que juntas, né, a palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós estamos aqui, mesmo distante fisicamente, mas presente e unidas num só propósito. Que todas Amém. nós estamos, né, com o propósito de crescer, para que a gente consiga realmente viver o nosso propósito, porque é que Deus nos trouxe, né, para este mundo, para a família que a gente está, para as pessoas que a gente convive todos os dias, e hoje aqui reunidas, né, nessa live para poder realmente nos alimentarmos, porque nós já entendemos como filhas mimadas que sem o Pai não dá para ir, né, que sem a presença do Senhor, porque nós também entendemos quem nós somos em Cristo, que o Pai já disse, né, que nós somos filhas, então nós precisamos, como filhas, ser obedientes e fazer a vontade do Pai no dia de hoje. Amém. Então vamos começar agradecendo a Deus pela oportunidade de Ele ter nos acordado, a graça, né, render graças ao Pai, porque primeiro o Pai é bom e sempre nos ouve, né? Que a gente consiga, se ainda tem dúvidas sobre isso, ter essa certeza que o Pai nós só estamos aqui, acordadas, conversando, porque Ele nos permitiu, porque tudo é dele, tudo é para Ele e para Ele. E que a gente consiga realmente, no dia de hoje, trazer isso para onde? Para nossa mente, para a gente poder viver, né? Tudo é graça. Nós só estamos aqui pela graça dele, porque Ele quer que estejamos. Então, se nós estamos aqui, vamos fazer o nosso melhor no dia de hoje. É verdade. Convido a minha irmã, Deunilda, para poder, né, fazer a oração de entrega, de agradecimento ao Pai. Enquanto isso,
as outras irmãs que estão na live ali vão se posicionando. Imagina, visualize você deitando, correndo lá e deitando no colo do Pai e entregando o teu dia para Ele. Seja Amém. de gratidão, seja de pedido, ó Pai, tudo a gente precisa exercitar de todo dia, falar para o Pai o que a gente pretende fazer. E perguntar, Pai, é de sua vontade? Né? Que muitas vezes a gente não faz. A gente primeiro executa, depois a gente corre lá e começa a chorar, reclamar porque não deu certo aquilo que a gente queria, né? Então não é assim que funciona. Tá bom, minha irmã? Vamos lá, vamos orar, vamos agradecer o dia, vamos agradecer a semana e agradecer a Deus por nós poder estar vivo e estar aqui presente nessa live. Então é só agradecer, colocar nossos pensamentos na presença do Senhor. Pai querido e amado, quero te agradecer mais uma oportunidade, Pai, de nós poder estar aqui reunidas, Senhor, falando do Senhor, do teu nome, Jesus, buscando a tua presença, Pai amado. Senhor Jesus querido e amado, quem assiste essa live, que sinta a presença do Espírito Santo, do Senhor no coração. Quero te agradecer, porque grande e maravilhoso tu és, Pai. Nós não temos nada sem sua presença. Coitado daquele que não busca a tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia, Pai. Nós, sem fora da sua presença, Pai, só temos derrotas. Nós temos que estar na tua presença. E eu te agradeço mais a oportunidade de nós poder estar aqui. Agradeço pela Leonie, Pai, que o Senhor deu sabedoria e entendimento para ela vir trazer uma palavra, Senhor. Tenho certeza que é lá do céu essa palavra, Pai. Pai, dá cada vez mais sabedoria para ela, para mim, Pai, porque nós queremos fazer só o que te agrada, não o que não agrada a nós, Pai. Todos falar só o que o Senhor quer que nós falamos, não o que nós queremos falar, Senhor. Assim eu te agradeço e muito obrigado mesmo. Glória a Deus, por esse dia lindo, maravilhoso, essa semana, esse dia, tudo na tua presença, Pai. Cada vez é mais lindo na tua presença. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, minhas irmãs. Então, hoje coloque, caso você queira compartilhar conosco, né, o que você quer ouvir na quarta-feira, qual é o tema que você quer, né, ou a situação pela qual você está vivendo, se você quer um norte, um esclarecimento do meu conhecimento como terapeuta da alma feminina, para explicar, para a gente entender os bloqueios emocionais, porque tudo acontece aqui, né? E eu gosto muito de citar Romanos 12:2, que diz, né, que é através do nosso entendimento, né? A partir do momento que a gente entende, e como que a gente entende? Quando a gente entende só no logos, é muito rápido. Logo a gente esquece. E quando a gente pede para que o Espírito Santo nos traga a sabedoria que nós precisamos, o entendimento do que Deus quer para nós, aí já muda a configuração. E muitas vezes a gente, pelas questões que a gente viveu lá na nossa infância, a gente traz dores emocionais. Então, o que é que... e aí a maioria de nós tem dificuldade de querer entender e fazer as coisas segundo a vontade do Pai. A primeira coisa, porque a maioria de nós não sabemos, por mais que a gente escuta falar, muitas vezes a gente não sabe qual é a nossa verdadeira identidade, e por isso a gente sofre, porque se a gente soubesse e sentisse no nosso coração que nós somos filhas conforme a palavra e aceitasse essa verdade, seria muito mais fácil como filha você correr para o colo do Pai todos os dias, realmente compartilhar o teu dia, agradecer, porque entenderia que tudo é dele, né? Por que muitas vezes a gente não tem essa... Bom dia, Silvana, seja muito bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui também. Então, muitas vezes a gente não tem esse entendimento. Mas por que a gente não tem? Eu vivi muito isso e ainda é um processo, obviamente, de aceitar, né? Muitas de nós não conseguimos aceitar Deus como Pai, por quê? Porque a gente tem questões com os nossos pais biológicos. Porque quando, na nossa infância, a gente não conseguiu ver esse pai biológico como um pai amoroso, um pai presente,
um pai provedor, e aí nós relutamos. E aí a gente acaba, muitas de nós, né, não sei a realidade de cada uma, casando com um homem que também não traz esse perfil do nosso Pai Celestial. Né? Um homem, como seres humanos, obviamente que nós somos bem falhos, né? E aí a gente atrai para a nossa vida homens desse tipo que não são provedores, que não trazem aquela segurança, que a gente não consegue sentir segura, né? Porque tem dores, às vezes está no vício, no alcoolismo, na prostituição, é violento. Então, tudo isso, e aí a gente demora para entender. E por conta dessa referência de pai que a gente tem terrena, a conexão com o nosso Pai Celestial fica muito desafiadora. E sofremos muito com isso. Porque quem me acompanha já sabe, né, a base da minha terapia e por que eu, né, me autodomino e fui buscando como a terapeuta da alma feminina. Por ter entendido isso. Bem-vinda, Leia. Que bom ter você aqui, minha querida. Eu fui entendendo esse processo, que muitas vezes Deus está querendo fazer a obra dele na vida da gente, e aí a gente, por conta de não acreditar, aí a gente não cria essa intimidade com o Pai, a gente não consegue ler a palavra na presença do Espírito Santo e com o Espírito Santo para ter esse entendimento da palavra rema, do que realmente Deus está, né, deixou escrito, e aí para a gente entender o que Deus quer da gente naquele momento, por conta do quê? Por conta dos nossos bloqueios emocionais, por conta dessa referência. Seja bem-vinda, Elia, minha irmã querida, que bom. Então, minhas irmãs, hoje, eu quero compartilhar com vocês, são 3 versículos. Primeiro, Deuteronômio 8:18, né, para a gente estar entendendo um pouquinho mais que nada, a gente busca sempre a presença do Senhor e esse respaldo da palavra, porque quando eu tive esse entendimento, né, de que a nossa mente, ela mente, ela traz muitas informações que não são verdadeiras. E baseada no quê? Nas dores que a gente tem vivido desde a infância. Presenciado, sensações. Muitas vezes você não viveu isso fisicamente, mas você viu alguma coisa que foi dita, a sensação que a mente registrou, e aí sim vem para nível de alma e fica ali, e muitas vezes a gente não consegue ir para a vida, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue confiar nas pessoas e fica em sofrimento, uma vida toda sem entender. E a maioria das vezes, claro que a gente ora, pede, mas não consegue essa transformação por conta do quê? Que a nossa mente muitas vezes fica cativa, né? Que o inimigo sabe como fazer isso e fica ali enchendo a cabeça da gente de culpa e a gente acredita que isso é verdade e o pai fica ali, imagino, só esperando, filha, tá tudo pronto, venha, né? E a gente tem essa relutância em realmente se sentir filha e viver como filha, né? Então, para a gente, né, conseguir realmente entender isso, né? Porque, principalmente hoje eu quero trazer essa questão da escassez. E quando a gente fala em escassez, a gente não está falando só da escassez financeira, essa escassez da fé, essa escassez de você não ter coragem de se relacionar, de perdoar as pessoas, de ir para a vida, acreditar e usar palavras, ainda tudo é difícil, né? Para nós, sozinhos, pela força do nosso braço, tem coisas que a gente não dá conta mesmo. Mas quando nós entendemos isso, que Jesus já veio, já morreu na cruz, né? E a partir dali a gente vive na graça e a gente reluta para aceitar a graça do Pai. E aí a gente fica sofrendo porque ainda a gente acha que é pela lei, é a força do braço, eu dou conta sozinha, eu fui colocada aqui para ser sozinha, para fazer mesmo, e muitas de nós, eu vivi muito isso, a síndrome da mulher guerreira,
achar que era eu que tinha que dar conta de tudo. E aí a gente vai sofrendo, a gente vai se desgastando, a gente vai pegando as informações do mundo, e o inimigo está ali de plantão para fazer essa confusão mesmo, porque a gente tem que ter clareza disso, que ele veio para matar, roubar e destruir, né? E a gente não acredita muitas vezes nisso, acha que não é assim. E, né? E a própria sociedade, às vezes até pessoas que convivem conosco para dizer, não é verdade, né? A gente precisa construir essa intimidade com o Pai. Isso como se constrói? Todos os dias, toda hora. Primeiro aceitando essa verdade. E por que muitas vezes a gente não aceita? Por conta desse pecado, dessas dores, a gente acha que não. Então, minhas irmãs, hoje, o meu convite aqui para vocês é essa aceitação, né? Verbalizar assim, Senhor, eu não estou conseguindo, né? E por isso que a gente está aqui, para juntas poder compartilhar. Então, quem está aqui nos assistindo, se quiser escrever, né? Se não quiser falar, tem coisas que tá sendo muito desafiador da minha vida, eu não estou entendendo, né? Como que eu ajo? Por que razão será que eu fico repetindo coisas? Por que a minha fé oscila muito? Olha, eu creio, olha, eu não creio. Olha, eu digo que eu entreguei, mas daqui a pouco eu vou lá e pego e vou resolver por minha conta própria. Então, tudo isso vai desgastando, inclusive, a nossa fé. Principalmente se eu estou isolado, dependendo do ambiente que eu estou. Então, minhas irmãs, eu convido vocês, quem está aqui conosco, para compartilhar. Por que é que eu estou aqui? Por que eu decidi vir participar dessas lives, estar aqui junto com a irmã Deunilda, com a Elioni, né? Mulheres que também estão em construção como todas nós, como a maioria daqui, as que eu conheço, né? A gente tem o nosso feminino muito poluído, a gente vibra muito mais na energia masculina, muitas vezes, que fomos ensinadas, e tudo isso vai trazendo dores, vai fazendo com que a gente sofra ainda mais, onde que a gente tem essa resistência em nos entregarmos para o Pai. Aquilo que a gente já vem falando, fez o devocional, se tornar filha mimada, acordar todos os dias, imaginar assim, eu vou correndo lá para o colo do Pai, chegar lá, Pai querido, obrigado. Obrigada pela noite, né? Obrigada pela cama, pelo conforto, enfim. E se não tiver assim tão bom, Pai, olha, o Senhor conhece o meu coração, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Não foi tão boa essa noite, fiquei, né? Se tiver confusões na família. Então, tudo isso para que a gente consiga estar na presença do Pai. Amém. Precisamos alimentar todos os dias. Seja bem-vindo, não sei se é meu irmão ou se é a minha cunhada, sejam bem-vindos aqui, né? E se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, fazer uma oração aqui conosco. Então, que a gente, né, o Adail e a Sirlene, caso queiram. Então, para a gente... Só falar que já entra e fala. Isso. Então, fiquem à vontade aqui, né? Aqui a gente tem essa liberdade. Quem está aqui presente, o Adail, seja bem-vindo, meu querido, meu irmão. Se quiser trazer uma palavra aqui para nós, aqui é bem-vindo, tá? A gente está aqui para edificação, né, do reino. Então, a gente compartilha aqui. Sentiu vontade de compartilhar uma palavra, uma reflexão, fique à vontade. Tá bom? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu quero complementar nessa palavra que a Elione estava falando, que muitos na família acham que
tem que buscar a presença. A gente pensa que é é o consciente da gente, que a gente busca mais a presença do Senhor quando está numa dificuldade. E depois, quando tu consegue que Deus te abençoa naquela situação que tu está vivendo, a pessoa acaba se afastando, esquecendo que a bênção do Senhor que Ele deu, e a gente agradece aquele momento, mas depois vai se afastando cada vez nós ir mais na presença do Senhor, buscar mais agradecer tudo que a gente tem. É pela graça do Senhor, o trabalho, o esposo, os filhos, tudo. Não é aquele esposo que tu queria ter, mas tu pode transformar, pedir para o Espírito Santo transformar, porque nós não transformamos nada, nem filho. Deixamos os filhos, hoje estão crescidos, cresceram e eles estão no caminho errado. Não adianta tu, como mãe, reclamar, xingar, brigar. É ir para os pés do Senhor e pedir para o Espírito Santo transformar teu filho, transformar teu trabalho, transformar aquilo que tu não está gostando. Porque nós, com a nossa boca, com a nossa força, nós não vamos mudar ninguém. Nós não mudamos nenhum filho se nós não orar e não buscar. Isso é filho nosso. Então, é ali por que nós temos que fazer essas lives na segunda, quarta e sexta? Para a gente ir buscar mais na palavra também, aprender mais com vocês e passar para vocês também quanto que nós conseguimos tudo se nós temos na presença do Senhor. Então, assim, sem a palavra nós não conseguimos nada. Nada, não vamos em lugar nenhum. Sim. Sem a presença do Senhor, que na palavra que nós vamos estar na presença do Senhor. Não adianta só daqui da boca para fora. Eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu sei que Deus está comigo. Claro que Ele está. Mas se tu agradecer tudo que Ele está te dando também. Eu penso assim, não sei se eu estou certo, Eliane. O que nós precisamos, né, ter essa clareza. Seja bem-vinda, Lourdinha. Esse entendimento, né, que Deus nos deu, né, tudo é pela graça dele, viver, enfim. Mas diante das dificuldades, vamos fazer uma analogia com nós pais terrenos, né? Como a gente fica feliz quando os filhos vêm buscar uma palavra conosco, compartilham a vida deles conosco. Deus é onipotente, onipresente, Ele sabe de tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está fazendo, Ele conhece nós como filhos. Acontece que Ele quer que a gente venha até Ele, que a gente compartilhe com Ele, que a gente busque sempre as bênçãos dele, né? Não que ele não nos abençoa, já não nos deu a vida, nos protege, mesmo às vezes a gente, né, não tendo esse entendimento e não pedindo. Mas quando nós vamos construindo, que é essa intimidade, né, a gente chegar todos os dias aos pés do Pai, ao colo do Pai e dizer: Pai, reconhecendo que sem Ele nós não somos nada mesmo. Amém. De vida a gente só está aqui, primeiro porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Chegamos aqui, muitas vezes a gente esquece disso, porque nós não viemos para cá para ficar sofrendo. Vamos, né, que a maioria de nós aqui conhece Jesus. Jesus veio, né, nasceu numa família, cresceu, né, foi convivendo, e ele sabia da missão dele. E quando foi se aproximando, né, ele deu todo o exemplo ali de como homem 100% espiritual, de ir para conversar com o Pai todos os dias. Ele estava lá no meio do povo, de repente ele se recolhia e ele ia conversar com o Pai. Ia buscar esclarecimento e possivelmente ele não fazia nada sem estar falando com o Pai. E ele foi filho obediente, ele veio para uma missão que ele tinha essa clareza e ele sabia que sozinho ele não ia dar conta, né? E foram surgindo pessoas, mesmo os anjos que a gente não via, e se a gente for falar de várias outras referências. Mas eu quero ficar aqui hoje, minhas irmãs queridas, assim, para a gente entender o quão humana nós somos e o quanto que a gente precisa estar unidas com outras mulheres, né?
isso que nós estamos dizendo aqui, é na presença do Senhor, sim, lá no teu secreto. Isso a gente não pode abrir mão, de ter o nosso lugar secreto, de dedicar um tempo todos os dias de ir lá, antes de até, né, tu sai da cama, lá na cama muitas vezes, se tu tem algum problema, tu já acorda esse problema até em pé ali do lado da tua cama. Porque o inimigo faz questão de trazer esses problemas pra gente, né? E muitas vezes a gente acha que é um monstro, e não é. A gente tem que se colocar, pai, tá vendo? Eu sei que o senhor está conhecendo aqui. Por isso que a gente fez a devocional, e eu vou ser um pouco repetitiva aqui da gente entender. Sem a presença do Pai, adquira esse hábito, minha irmã. Sem a presença do Pai, eu nem saio da cama, Pai, sem suas bênçãos, sem estar compartilhando com o Pai quais são os desafios que eu tenho para viver hoje, Pai. Seja lá o que ele for. É essa intimidade, a gente construir essa intimidade e aprender a declarar, né? Se a tua dificuldade, né? Eu estou com escassez, Pai, eu não estou conseguindo entender isso que o Senhor tem para mim. E aí, colocar isso. Pai, me dá discernimento, me dá sabedoria dos anjos aqui, Senhor, para eu entender o que é que o Senhor quer. E depois aquela colocação, eis-me aqui, Senhor. Quero estar aqui na sua presença, Pai, entendendo essa incapacidade nossa de andar sozinho. Essa incapacidade, nós temos que ter esse discernimento, minhas queridas, de saber que sozinhos não somos nada, né? Na presença do Senhor todos os dias, conversar com o Pai, porque Ele também, né? Adorar, viver o dia da gente, sabendo que a gente não pode ser. Quanto mais dor tu tem problema, saber, Pai, coloca os teus anjos lá, né? Coloca os teus anjos lá na casa dos meus filhos. Ó, Jonathan, seja bem-vinda, meu querido. Lá naquela situação, lá no meu trabalho, Pai, está desafiador lá. É isso. Porque quando a gente vai com as nossas próprias forças, a gente vai agir com isso. Daí tu chegar lá, se tem uma pessoa lá que te afronta todos os dias, você precisa saber, Pai, eu sou tão tua filha como essa pessoa, e se ela não está agindo assim, é o inimigo que está usando ela. Então já vou orar, vou decretando antes de sair de casa, põe os teus anjos lá para cuidar disso. E isso, gente, não é, às vezes, dentro de casa. Mulher com marido, preste atenção, quando começa muita encrenca, para um pouco e diz, ô paizinho, o que está acontecendo aqui? Né? Porque não é para isso que o Senhor me criou, para ficar brigando com a minha mulher, não foi, né? E homem, não foi para isso que o Senhor me deu. E tudo começa aqui, gente. O inimigo, ele lança flechas, dardos inflamados contra a gente. Então, o que a gente está trazendo aqui é para nós entendermos que sem Deus a gente não é nada. Amém. E que nós estamos aqui para isso, para construir essa intimidade, porque o inimigo, já desde o ventre materno, ele vai preparando artimanhas para nos afastar da presença do Pai. E por onde que ele nos pega? Aqui pela mente. Aí, se você escuta, né? Por isso que é bom a gente estar alimentando aqui. Se eu fico escutando músicas mundanas, frequentando lugares, ambientes onde que as pessoas não falam de Deus, muito pelo contrário, só falam do mundo, eu vou ficar contaminado com isso. Por isso que o nosso convite, venha conosco. Todas as, né? 3 vezes. A gente está aqui compartilhando um pouquinho disso, trazendo que não tem como a gente viver sem a presença do Pai. A gente precisa, uma das frases, que se você tem essa dúvida, está lá em Deuteronômio 8:18, que diz, eu sou filha do rei, eu sou capacitada. O Senhor me dá poder para adquirir, para prosperar, para ir para a vida. É isso. Nós precisamos. A pastora Tânia Teresa, ela fala muito disso, né? Que, a exemplo
do que aconteceu lá quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto, enquanto, né, a partir do momento que ele começou a usar o que estava escrito, e o Satanás sabia também que estava escrito. Então, assim, a gente tem que... como que a gente lida, né, com o mundo espiritual? É falando, declarando o que está na palavra. E se a gente não sabe, se a gente não lê, como é que a gente vai combater isso? Não vai, a gente vai apanhar muito, vai ser usada pelo Satanás. Então, se eu começo a dizer, lá em Deuteronômio 8:18 está escrito que eu sou filha do rei, então não é coisa da minha cabeça só. Tem várias passagens, né? Então, é isso que a gente precisa ter essa base, né? Aqui, esses encontros que a gente faz aqui, de segunda, quarta e sexta, é para a gente estar avivando, a gente está mexendo essa terra para que essa semente germine. Porque se a gente ficar cada uma no nosso canto, não vamos prosperar muito. A gente vai... É facilmente o inimigo. Então, se eu conheço a palavra e eu vou trazer isso diante de qualquer desafio do dia a dia, muitas vezes a gente nem sabe como agir. Mas se eu conheço, eu já tenho essa informação, eu vou dizer, tu nem vem com isso, porque eu sei o que está escrito lá na palavra e que a palavra diz isso. E para isso, gente, hoje nós vivemos numa época que é só tu acessar o Google, tu tem muitas informações, tu pode fazer estudos bíblicos, né? Mas se você se reúne com outras pessoas, porque se uma pessoa vem pedir qualquer conselho para ti, não dá aquilo que está aqui. O que a palavra fala sobre isso? Né? O que é que eu sei sobre isso? Então, para poder estar realmente contribuindo na cura e na libertação das pessoas. E eu te convido hoje, minha irmã, né? Eu não sei, né, exatamente o que está aí, mas já vou declarando sobre a tua vida, aceita isso. E nós temos essa liberdade de estar declarando baseado o quê? Na palavra, porque muitas vezes a gente declara coisa ruim. Mas eu também, quando eu tenho entendimento que uma irmã está com dificuldade, um filho, alguém, já vai lá, coloca a tua mão no coração e declara, né? Sempre em nome de Jesus, né? Eu declaro em nome de Jesus hoje na vida de vocês que caia por terra toda a palavra de escassez, de rejeição, de incapacidade, né? Que a sua mente realmente consiga ser destravada e alinhada com a verdade do céu, né? Lembrando que nós somos prósperos, abundantes, filha do rei, né? Nós somos herdeira das promessas, e é isso, quando a gente não acredita nisso, a gente fica igual uma plantinha, né? Como diz a palavra, um ramo verde levado pelo vento para lá e para cá, e nós não somos mais. Nós temos que sair desse lugar de dúvida, ficar titubeando, nós temos que ter essa certeza. E como que a gente tem essa certeza? Primeiro, conhecendo o que está escrito na palavra. Como que eu conheço? Lendo, né? Pedindo a presença, nunca vai ler a palavra sem pedir a presença do Espírito Santo para você ter a revelação, o que é rema. Vem participar conosco, conversa, compartilha lá na tua casa, no teu ambiente de trabalho, a partir disso, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, porque ali tem todos os assuntos, né? Então nós precisamos ter essa clareza, a gente não é só na igreja, Deus quer que a gente fale em todos os lugares, que a gente dê testemunho dele em qualquer lugar que a gente estiver. Eu, por conta própria, dou? Não. Eu preciso, toda manhã, abrir os olhos, correr para o pai, imaginar, correr para o colo do pai. A gente já tentou fazer da nossa vontade a conta própria e só que não foi para frente, porque quando daí que a gente se humilhar nos pés do Senhor, mas a gente sempre tentava, achava que era capaz. Eu sou capaz. Tu é capaz de botar a presença do Espírito Santo na tua frente. Mas eu pensava, e como tu pensava, que tu era capaz quando a gente não conhecia a palavra de Deus, né? Então, depois que a gente conheceu, que a gente vê que tem que ser, né, buscar
para seguir em frente e o que nós cada vez também dá uma palavra ali fora. A gente que trabalha com público, com pessoas, sempre tem as pessoas reclamando porque não conhece a palavra. Dali onde que a gente entra com o amor de Deus, que é a palavra. Por isso que nós temos que estar preparados a todo dia de manhã, como eu, como você, qualquer pessoa que está na live, de qualquer um de nós. Por isso que nós temos aqui aprendendo e buscando, porque ali fora tenho certeza que tem pessoas que vai reclamar da vida para ti e que tu esteja preparado para falar do amor de Deus. Exatamente. É isso, é essa. Por exemplo, para o nosso corpo se manter em pé, a gente não tem que tomar um cafezinho, a gente tem que se alimentar fisicamente. Alite, que bom ter você aqui, minha querida. A mesma coisa é espiritual, meus queridos. E a guerra que a gente vive é muito espiritual. É muito. A própria palavra diz, Paulo já advertiu várias vezes explicando, né, que o mundo, né, tenebroso do Satanás, ele é muito organizado. Ele é muito organizado, ele sabe exatamente como nos atacar. E o objetivo dele é isso, ele veio para matar, roubar e destruir, então a gente tem que ficar atento. Então, só para a gente ir encerrando aqui para o entendimento, né? A questão da escassez que muitos de nós vivemos. Por quê? Porque, primeiro, a gente não tem essa intimidade de saber que nós somos filhos. A gente não entende que tudo é graça de Deus, que nós somos filhas do Rei. Mas, como filhas do Rei, a gente precisa ser obediente, a gente precisa construir essa intimidade. Nós precisamos estar no colo do Pai todos os dias. Abrir os olhos já tem que ser filha mimada, eu vou correr lá. E tem que ser filha mimada para contar para o Pai todas as coisas. Tudo que você pretende fazer no dia de hoje. Compartilha lá, corre lá. Paizinho, ó, tenho isso. Primeiro agradeça, a gente tem que ser grata. Agradeça, Pai, obrigada pela noite, pela cama, tudo. Pai, e se não foi boa, se tu tem pesadelos, se tu tem problemas para resolver, ó, Pai, não foi muito bom o sono, o Senhor sabe disso. Eu quero aprender por que razão, o que aconteceu, porque sempre é da parte da gente ali. O que é que eu não estou sendo obediente, o que é que eu não estou fazendo, Senhor? E se colocar, eis-me aqui. Pai, eu quero fazer a sua vontade no dia de hoje, não a minha. Gente, porque isso é uma construção, porque aqui, ó, é como se tu tivesse aqui uma xícara de café bem grande, você quer deixar ela mais clarinha, tu tem que colocar o leite, né? E leite é a palavra, a intimidade com Deus, com os irmãos, com as irmãs, de estar aqui compartilhando, né? Participando dessa live, compartilhando com outras pessoas que de repente estão precisando ouvir, porque assim, ó, minhas queridas, nada acontece por acaso. Tem milhões de pessoas aí fazendo live falando de Deus, né? Trazendo informação. Mas tem muitas dessas pessoas, vocês não vão ter contato como eu e a Neca não vamos ter. Mas aqui juntas, entre nós, se Deus colocou nós, e a Neca aí como uma intercessora abençoada de estar divulgando, de estar mandando para as pessoas, né? Porque Deus é conosco que ele está falando, não é eu e a Neca. É com cada uma de vocês que estão aqui. A gente, então, precisa estar junto. Então, hoje, depois eu vou compartilhar aqui para a gente ter uma base, né? 3 versículos. Deuteronômio 8:18, que fala, né? Lembra-te do Senhor, teu Deus. É Ele quem te dá força para adquirir riquezas e para a vida, né? Aí depois Romanos 12:2, que vocês já sabem, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele é um contexto maior. Eu estou aqui resumindo para a gente entender assim. Provérbios 23:7, que diz: assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Então nós temos que limpar aqui a nossa alma. Como que a gente limpa a alma? Aqui pelos pensamentos, colocando mais informações novas, aquilo que eu quero, né? Se eu estou com fome, eu vou comer uma comida
né, que eu sei que vai, dependendo se quero comer para fazer uma maratona, eu tenho que comer X coisa, mas se eu quero comer e vou ficar em casa de boa, eu não preciso comer tanto. Então, a mesma coisa é a nossa alma. Aonde ter esse entendimento que nós somos filhas, e como filhas nós precisamos ser obedientes. Como que a gente obedece? A gente só vai obedecer quem a gente conhece, então construindo essa intimidade com o Pai todos os dias. E com as irmãs, com as pessoas, para a gente poder, quando abrir a nossa boca, porque Deus vai mandar pessoas que eu e nem a Nequinha vão ter contato, mas cada uma de vocês, né, vão ter contato. As pessoas que a Lite, a Lurdinha conhecem, a Jacinta, muitas de nós não conhecemos e nem vamos estar em contato. Né? Que começa pela casa da gente, pelas pessoas do convívio. Então, para a gente poder lembrar disso, a gente precisa ouvir, ver se é bom, pedir a presença né, o esclarecimento, a sabedoria, para a hora que alguém precisar de uma palavra, a gente saber. Está repetindo, né? Então, hoje, para a gente, né, entender isso aqui, hoje nós vamos declarar, já declarei sobre a vida de vocês, vamos quebrar tudo que não vem de Deus. Nós vamos realmente dar um comando aqui para nossa mente para a gente poder se alinhar mais. Né? Porque quando a nossa mente se alinha com a verdade do céu, a nossa vida se alinha com a abundância da terra. Aleluia. Porque a palavra diz que lá em Gênesis já 1, 28, 30, que Deus nos deu a terra, nós somos herdeiros. Para quê? Para a gente destruir? Não, para a gente cuidar, para a gente viver dela. E os céus é os céus do Senhor, mas a terra foi dada a nós, homens. Minhas irmãs, então, assim, nessa semana que a gente está iniciando, né? Acreditar nisso. Que essa semana maravilhosa, abençoada, na presença do Senhor já começou. A gente tem que já começar a botar força nessa palavra, ânimo na vida, confiar. Eu já estive lá aos pés do Pai, deitei no colo do Pai, já falei com Ele, e agora eu vou. Só que a gente não pode também achar que tem que ser só da minha vontade. Se eu entreguei, deixa Deus cuidar. E Deus vai dando para a gente ir. Né? Eu gosto muito lá da passagem do rei Josafá. Ele viu que tinha um exército lá que vinha contra ele. O que ele fez? Ele correu, orou. E Deus disse, vai lá, tu vai ao encontro deles. E ele obedeceu, mas ele se preparou. Ele chamou toda a congregação, ele chamou todos, vamos orar, vamos fazer jejum, né? Chamou os levitas para ir na frente, cantando, né, hinos. Olha só, quem sabendo o povo ruim que estava vindo, que era muito maior do que eles. Mas o que ele fez? Por quê? Porque ele tinha intimidade com o Pai, ele foi lá, ele orou, ele colocou antes, mas não deixou de fazer o que precisava ser feito. Aleluia. E que hoje a gente aprenda isso, que a gente traz isso para a nossa vida. Algumas coisas eu preciso ir, mas não vou, sabendo que eu não vou sozinha, porque o rei Josafá já sabia que ele não ia sozinho. Ele tinha a fé, a confiança, a experiência de um filho que tinha intimidade com o Pai. Então eu não vou sozinho, mas foi. O dia de hoje, seja lá o desafio que você tem pela frente, minha irmã. Já sabe, tem aquilo lá, assim, compartilha com Deus se tu não compartilhou ainda. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu não sei nem como resolver isso, mas a palavra está recheada de afirmações, de confirmações, dizendo, ó, em nome do meu filho, você, né, a gente se conecta com o Pai. Mas tu não deixa de fazer o que precisa ser feito. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos, amém, amém. Amém. Que bênção de palavra é essa? Essas pessoas, né, as irmãs que estão na live, se prestou atenção como a gente, né, sem a presença não vai a lugar nenhum, porque às vezes no momento da palavra tu até entende, depois
cai no dia dos afazeres, esquece isso. E, então é só na presença do Senhor mesmo, pedir, colocar e acreditar, ter fé. Tudo gera nossa fé. O que a fé é o acreditar. E às vezes, muito bem, vou tocar de novo no perdão. Muitas coisas que não acontecem, mas eu tenho fé, mas não dá dando certo, não dá. Mas o quê? Mas lá no fundo, não perdoou alguém, não perdoa, às vezes, o perdão não é só porque tu brigou com uma pessoa, o perdão é tu desejou uma palavra para a pessoa má, tu desejou uma coisa ruim para a pessoa. E eu sempre digo, a gente tem que cuidar muito com a nossa boca e o nosso coração, porque não adianta não falar, mas pensar mal da pessoa, a criticar no pensamento, porque as críticas, né, no pensamento também, elas são muito fortes, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar vigiando o nosso espírito, né? Nossa boca, nossa mente, que é o que os olhos vê, né? O que a boca fala. E a gente tem muito aquela Maria vai com as outras, porque a outra tá falando de uma e tu nem conhece, critica também. Entendeu? Então, assim, eu já vi muitas essas coisas. Porque eu não gosto daquele pastor, porque só pede. Gente, já critica, vou falar do pastor, porque já 2, 3 pessoas criticam. Não do nosso pastor, mas de outros pastores que tem, né? Mas eu digo, nem conhece a pessoa, nem mora aqui, mora lá em São Paulo, vai saber porque o fulano falou, um repórter do inimigo, que hoje, né, muitos só sabem criticar, que tem aqueles programas no celular que sabem criticar. Por isso que eu disse, a gente tem que vigiar muito, celular, televisão, essas coisas, né? Então, assim, nós por isso que existe o livramento, que cada um tem, né, a sua salvação, cuidar. Sabe o que tu vai falar ali pro colega, quando vem te pedir uma informação, porque a fulana falou, mas é verdade, porque aquele lá também, daí tu entra naquela. Então, vigiar, orar, para ter uma boa palavra para um filho, para um marido, para um amigo, para um colega, no trabalho. Então, é várias coisas. Então, a gente parar para pensar, às vezes eu paro para pensar e digo, meu Deus, só com a tua proteção, com a tua junto contigo, porque não tem. A gente tá numa fogueira que de corpo lá não tem onde, entendeu? Então, entra na fogueira quando tu não ora, quando tu não pede direção pro Senhor. A mãe, por exemplo, eu digo, a mãe é um pilar muito forte dentro de casa, volto por dentro do lar de novo falar, acordando, já brigando, xingando o filho, levanta porque tem que ir para a escola, né? Então, assim, já por isso que é o primeiro a levantar e orar, Senhor, entrego o meu dia, tudo nas tuas mãos, entrego meu filho, meu esposo, meu trabalho, tudo porque ela já tem que levantar, botar o filho para o colégio, se arrumar para ir trabalhar e deixar as coisas organizadas para comer de meio-dia. Olha, não adianta tu se estressar, fazer isso com raiva. Até a comida vai fazer mal depois para você, para os teus filhos, tudo. Sim. Então, olha quanto nós temos que vigiar. Então, a gente está aqui, né, na live para a gente trocar ideias, convivências, o que tu já viveu, o que tu já passou, e tu viu que não, sem a presença de Deus, quando tu conheceu a palavra, quando a gente conheceu que é só na presença do Senhor. Então, assim, é isso, não adianta, tu não vai mudar com as tuas forças nada, é mesmo que o céu se dizer, Senhor, é que diz, sem sua presença eu não vou em lugar nenhum, sem sua bênção eu não saio daqui, porque ali eu vou enfrentar o mundo ali fora, que é muita batalha, e é muita batalha espiritual, gente, não é briga entre um com o outro, se tu parar para pensar, diz, meu Deus, como que eram as coisas hoje, como tá, e cada vez vai ficando pior, para quem não tá na presença vai ver só o pior. Sim. A gente, porque está buscando, a gente está enfrentando lutas, mas não que não vencemos, porque nós temos o nosso Pai que está conosco, entendeu? E é o que a Eliane falou. Então, a gente está aqui para se ajudar, sim, para orientação, tá bom? Sabe que pode chamar, pode botar ali quando a gente está na live, dizer, eu peço oração de direção para a saúde, para o financeiro, a gente vai se unir, vai orar. Eu não precisa dizer o que é a área, só dizer nessa área, mas se especificar mais. Não, porque Deus que conhece, é Deus que vai te dar a salvação, Deus que vai te tirar do fundo do poço, é Deus. A depressão, o autismo, a hiperatividade dos filhos. Quanta criança nascendo com autismo, a gente não via falar nisso, Jesus.
né? A criança com depressão, uma criança, o que que ela... Entende? Mas porque a mãe e o pai não sabem que vem por causa dos pais lá atrás. Então, assim, a Eliane está aí para orientar, não está cobrando nada, gente. É o momento de tu sentar 1 hora a se alimentar teu espírito. É. Então, assim, ela tem conhecimento. Se tu quer, se você profissional, ela estudou para isso, né? Então, assim, por isso que eu digo, a pessoa, mas meu filho, assim, meu marido, chama ela na particular, ela está se expondo ali. Eliane, eu quero teu telefone, eu quero fazer umas perguntas para ti. Ela vai te responder. Tu queira ou não queira, ela vai responder o que ela tirou daqui, que o Espírito Santo orientou ela. Tá bom, minhas amadas? Deus abençoe cada uma, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa semana. Quarta-feira vai ser uma live maravilhosa também, sabe? A gente participação, vamos ver para alguma pessoa, para a gente... Não é porque eu e a Eliane não somos capazes de trazer a palavra, muito. Mas a gente gosta que as pessoas, entre alguma pastora, a gente, né, conversa, para também trazer uma palavra, para ver que nós temos tudo ligada na mesma coisa que nós estamos falando. Para vocês entenderem que temos ligado, tipo, a Leia veio sexta-feira. Então, se foi muito comentada as lives, Leia, gostaram muito da tua palavra, porque tu está preparado, tu só está falando coisas que o Espírito Santo quer, e a pessoa sente a presença. Sexta Leia, combinei com a Leia, toda sexta Leia vai entrar com uma palavra. Já está acertadinho, né, Leia? Bênção de Deus. Essa pessoa tem muito testemunho também para contar. Mas um dia nós vamos tirar uma semana assim, para contar o testemunho, para a gente identificar a fé das pessoas. A gente não conta jamais para se engrandecer, para ver como Deus fez na minha vida, fez na tua vida e faz na vida de qualquer uma de nós quando nós pedimos e buscamos. Amém? Deus abençoe. Vou esperar a Eliane falar e vamos orar. Não, já vamos orar, já vamos agradecer a Deus, né? E a live de quarta-feira a gente vai estar trazendo, né? Colocando ali também as informações, mas nós vamos falar de princípios, né? Os princípios de Deus, que é muito importante. Acho que às vezes a gente falha um pouquinho, porque às vezes não tem o conhecimento, né? O entendimento que a gente precisa ter. Então, vamos estar trazendo um pouquinho para vocês uma fala sobre os princípios divinos, que é o que rege, que às vezes a gente não sabe, né? Como é que tu vai viver uma coisa que você não conhece? Então, nós vamos trazer uma abordagem bem simples, da melhor forma, mais objetiva, para falar dos princípios espirituais. Tá certo? Então, vamos agradecer a Deus o nosso dia que vamos ir para a batalha, trabalhar, agradecer a Deus. E pela essa live, pela semana. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai querido e amado, quero te agradecer por essa oportunidade, Pai, de estar na tua presença, de vir aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. E cada vez mais nós queremos estar na tua presença, Pai amado. Te agradeço por essa semana maravilhosa, por esse dia que estamos iniciando, Pai. Guarda cada família, Pai. Coloco todas as famílias na Tua presença. A família do meu bairro, a família da nossa cidade, a família de cada um, Pai. Assim eu te agradeço, a família de Leoni, Pai. Todos que estão assistindo, Paizinho querido e amado. Venha da sabedoria, que elas venham entender, que elas vão plantando a sementinha, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus por mais essa live. Obrigada, Senhor. Pai, coloca os teus anjos lá sobre a vida de cada uma das tuas filhas, Senhor, da família delas. Ainda confirmando aqui a fala da oração da Deunildo. E que nós possamos estar hoje vivendo na sua presença. Pai, te agradecemos pela oportunidade de fazer essa live, honramos a vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Até quarta-feira. Beijão no coração de cada uma. Ótima semana. Amém? Glória a Deus. Amém.